Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, os pais de Jesus iam todos os anos para a festa da Páscoa. Quando completou 12 anos, subiram eles para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo-o encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres da lei, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dizia. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Vocês que aqui estão, podem, por gentileza, se assentarem. Queridos irmãos e irmãs, celebramos no dia de hoje a memória do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Esta festa que hoje celebramos, esta memória, está intimamente unida à solenidade do dia de ontem. Ontem nós celebrávamos o coração humano de Deus, o Sagrado Coração de Jesus. E aí, a gente precisa entender que se no seio da Trindade há um coração tão humano quanto o nosso, é porque esse coração foi gestado no ventre bendito da Virgem Maria. E esse coração só foi gestado no ventre de Nossa Senhora porque o coração de Maria soube amar perfeitamente ao nosso Deus e Senhor. Então hoje, celebrar o coração imaculado de Maria é celebrar, como disse eu no dia de ontem, a essência da Virgem Maria. Ontem eu tive a oportunidade de dizer que quando nós celebramos o coração de Jesus, nós não estamos dissecando o nosso Senhor Jesus Cristo em partes. Uma hora celebra a mão, outra hora celebra o braço. Não. Celebrar o coração significa celebrar o mais profundo da personalidade de Jesus. Porque é o coração que nos define. É do coração e não do órgão biológico, o coração propriamente dito, mas coração é uma metáfora para falar da alma, do cerne da nossa alma. É deste lugar que brotam as nossas vontades, que brotam os nossos sentimentos. É por lá que passa o que chega pelos nossos sentidos e nós filtramos. É lá que realmente está a nossa essência, o que nos define, aquilo que nos marca. E quando olhamos para o coração de Maria, nós vemos um coração ao mesmo tempo de filha, de mãe e de esposa. Filha, porque como obra-prima do Criador, o coração de Maria
soube viver uma profunda docilidade ao Pai, ao ponto de se tornar serva fiel do Criador. De mãe, porque ao gerar o próprio Deus no seu seio, ela assumiu para valer a maternidade humana e se torna para nós referência do carinho, do cuidado, da atenção, do zelo de mãe. De esposa, porque ao ser escolhida entre todos os seres humanos para gerar o Verbo eterno de Deus, o Espírito Santo a tomou para si como esposa. E ao ser esposa, Maria se torna protótipo daquilo que eu e você precisamos ser. Maria se torna um modelo, para falar uma palavra menos difícil do que protótipo, né? Se torna um exemplo, porque nós precisamos ter uma alma esponsal. Uma alma que olha para o amado Jesus Cristo, o procura com o mesmo ardor e com a mesma capacidade de não cansar de Nossa Senhora. É isso que o Evangelho de hoje nos mostra. Maria que incansavelmente, ao perceber que o seu filho não está ao seu lado, sai à sua procura, até o encontrar. E aí, meus amados irmãos e irmãs, que beleza é para nós no dia de hoje entendermos o coração humano de Nossa Senhora, humano, porque Maria é tão ser humano quanto eu e você. Não há nada que nos difere de Nossa Senhora. A gente não está diante de uma figura divina, estamos diante de um ser humano. Como qualquer ser humano, Maria enfrentou por angústias, dificuldades, tristezas, tribulações, alegrias, medos, teve sonhos. Mas a diferença é que ao ser preservada da mancha do pecado, Maria soube viver sob a graça de Deus. Disse eu na missa de manhã, e para não ser repetitivo, eu vou ir para um outro caminho agora à tarde, mas não posso deixar de dizer isso. O coração de Maria é imaculado por um duplo movimento. Primeiro, o movimento originário da graça de Deus. Deus, ao escolhê-la dentre todas as mulheres, a preservou da mancha do pecado original de Adão. Mas o outro movimento é o movimento da liberdade humana. Deus não ofende a nossa liberdade. Somos livres. Somos livres para escolher viver na graça ou para pecar, para fazer o bem ou escolher o mal, para viver na liberdade ou para continuar apegado aos nossos vícios. Maria era livre. Ainda que imaculada, era livre para escolher virar as costas para o seu Criador. O coração imaculado de Maria, portanto, é resultado de sua constância na fidelidade ao amor de Deus, de estar sempre voltada para o alto, de ter sempre os olhos voltados para o céu, e por isso conservou, ao longo de toda a sua vida, aquilo que Deus lhe dera, a marca indelével de ser preservada do mal. Mas olha, hoje nós somos chamados, com a tradição da igreja, a olhar para o coração de Maria, ver que esse coração também está envolto em chamas. Peço até o pessoal da Z2 que põe aí, para quem está em casa, a imagem de Nossa Senhora, do Imaculado Coração de Maria, que está aqui diante de nós, para que nós possamos perceber, esse coração tem um coração incandescente, é um coração que foi afogueado pela graça do Espírito Santo. Por quê? E este coração soube amar. Esse coração é aquilo que nós ouvimos na primeira leitura do dia de hoje, adornado de joias bonitas.
adornado de graça e beleza, adornado com aquilo que mais resplandece das virtudes. Quem, com a sã consciência, é capaz de negar que este coração é celeiro de toda virtude, que torna o ser humano mais humano e ao mesmo tempo mais divino? No coração de Maria nós encontramos a virtude da pureza, nós encontramos a virtude da mansidão, nós encontramos a virtude da humildade, nós encontramos a virtude da paciência, nós encontramos a virtude da abertura, nós encontramos a virtude da fé, da temperança, da sobriedade, e dentre outras tantas, nós encontramos as virtudes mais indispensáveis da fé, da esperança e da caridade. Esse coração adornado, porque soube buscar as coisas do alto, é para nós doçura e salvação. Quando nós rezamos esta jaculatória, Imaculado Coração de Maria, sede nossa salvação, nós não estamos colocando Maria num lugar que não é dela. Temos consciência, o nosso único Salvador e Redentor, mediador entre Deus e os homens, é um só, Jesus Cristo nosso Senhor. Maria nunca ocupa o lugar de Jesus. E se ocupa, tem uma coisa errada, não nela, mas quem colocou ela nesse lugar. E não é a igreja quem faz isso. Maria, ela é a nossa salvação, quando olhando para a humildade desta serva, como nós vamos rezar no prefácio daqui a pouco, nós aprendemos que ela é a porta do céu. Ela é a nossa salvação, porque quem, como diz São Bernardo, num momento de apuros, num momento de dificuldade, nunca voltou o seu olhar e disse assim, ainda que da boca para fora, minha Nossa Senhora. Quem nunca pôde experimentar a profundidade da sua intercessão, nunca se ouviu dizer de algum daqueles que, tendo recorrido a ela, tenha ficado desamparado. Ela é nossa salvação, e a própria Escritura nos atesta isso, no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Quando olhando para as bodas de Caná, nós vemos ali aquilo que Maria sabe fazer de melhor, levar a salvação que não é ela, mas que ela mostra, levar Jesus. E em Jesus transformar tudo aquilo que aparentemente não tem remédio e não tem saída, e transformar naquilo que pode ser de melhor. Hoje, então, meus amados irmãos e irmãs, celebrar o coração de Nossa Senhora, ao mesmo tempo que é refrescar a nossa memória no nosso coração, de que nós temos uma mãe de ternura e de bondade, que não nos deixa desamparado, é reconhecer no coração de Maria tudo aquilo que nós precisamos, para também nós ter um coração semelhante ao coração de Jesus. Biologicamente, não há diferença entre a carne humana de Jesus e a carne humana de Maria. Padre, de onde você tirou isso? De um silogismo lógico muito simples. Deus é espírito puro, não é? É assim que nós aprendemos, ou deveríamos ter aprendido, no nosso catecismo, lá na primeira aula. Quem é Deus? Deus é o Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, eterno e imutável. Ou seja, em Deus não há matéria, porque Ele é Espírito perfeitíssimo. Onde então Deus assumiu uma carne? E de onde vem esta carne? Porque, vale lembrar, na encarnação, o Espírito Santo fecundou o óvulo de Maria,
mas não tinha participação humana. Toda a humanidade de Jesus provém da humanidade de Maria. Toda a carne de Jesus é carne de Maria. Por isso que o coração de Maria é igual ao coração de Jesus. Os sentimentos, então, que nós podemos dizer agora de uma leitura mais espiritual desta realidade, os sentimentos que animam o coração de Jesus, brotam e nascem do coração de Maria. E ao mesmo tempo, podemos falar assim, o coração de Jesus e o coração de Maria batem na mesma frequência. Por isso não tem como não olhar para o coração de Maria e não sentir a presença de Deus, porque ela nos remete ao Salvador. Não tem como olhar para o coração de Maria e ver nela um exemplo daquilo que eu e você na nossa humanidade podemos ser. Ser dóceis à ação da graça de Deus e fazer tudo o que Ele nos disser. Termino com o próprio exemplo que ouvimos no Evangelho de hoje. Ao encontrar o seu filho, diz o evangelista Lucas, que Maria e José não entenderam nadinha do que Jesus dissera. Tem hora na nossa vida que Deus age e a gente está igual Nossa Senhora e São José. A nossa cabeça não entende nada. A gente até fica tentando caçar um argumento, mas não sabe o porquê que aconteceu isso. Mas o coração de Maria é um coração que sabe ler a própria vida à luz da fé. E por que eu digo isso? Porque o Evangelho de Lucas faz questão de dizer assim, sua mãe guardava todos esses acontecimentos e o meditava no seu coração. Por isso hoje, meu amado irmão e minha amada irmã, olhando para o coração de Maria, mais do que pedir graças, peçamos a Deus por sua intercessão, as virtudes que estão neste coração. Mas dentre elas, peçamos, por intercessão deste coração, a graça de saber ler a nossa existência, os nossos desejos, a nossa vida, à luz da fé. Guardando e meditando no nosso coração a nossa própria história, à luz da palavra de Deus, para com o coração de Maria, um dia podermos estar todos debruçados, mergulhados, imersos no coração de Deus, que não cansa de nos buscar, não cansa de colocar diante dos nossos olhos exemplos valorosos, como é o coração da mãe do seu filho, para que eu e você possamos chegar mais perto dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, por intermédio